Paz do Senhor Jesus, meu irmão, paz do Senhor Jesus, minha irmã. Contando aqui um pouquinho sobre como que eu comecei a ser usado por Deus, né? Um inscrito aí do canal pediu pra gente estar falando, gravando um vídeo como, né? O mundo espiritual, as coisas espirituais, libertação, cura, essas coisas sempre me chamou muita atenção, né? E desde um pouco depois da minha adolescência, que sempre eu acompanhava os trabalhos do pastor Marcos Pereira na época, né? Hoje dificilmente, né? Dificilmente eu vejo os trabalhos dele, até porque os trabalhos que ele está realizando agora a maioria, né? É ali, com a igreja. E antes, quando a gente acompanhava, era mais nos presídios, né? Libertação, né? Vez ou outra cura, né? Mas na maior parte das vezes era libertação. Isso sempre me chamava atenção. E comecei a buscar orar, jejuar. Mas de hoje para 4 anos atrás, da data de hoje que eu tô gravando esse vídeo, deixa eu ver aqui que data é hoje. 12 de abril. 12 de abril, da data de hoje mais ou menos para trás, é uma média de 4 anos que buscava e pedia tanto os dons de curar, como o dom de discernimento de espíritos. E uma média de 3 anos depois, o Senhor me concedeu esse pedido, para a honra e glória do Senhor. E como que foi? Estávamos fazendo o nosso culto durante a madrugada e de repente eu vi um anjo. Vi um anjo muito real, assim como vocês estão me vendo aqui, dentro do mesmo quarto que a gente, com um pergaminho muito lindo na mão, um pergaminho dourado muito lindo. E o que ele fez foi isso aqui. Ele fez isso aqui na minha direção, e a minha reação foi só de abrir a mão. No que ele colocou o pergaminho na minha mão, eu não tive nenhuma reação, nem de segurar e pegar, nem de tentar abrir, não tive nenhuma reação. A minha reação foi, fiquei paralisado com aquilo ali, com o que eu estava vendo ali. E aí, tanto que eu perguntava para minha esposa: não acredito que você não está vendo, está aqui na nossa frente. Minha esposa, eu dizia assim para ela: não acredito que você não está vendo, está aqui, ó, na nossa frente. E no que eu fiquei assim, o anjo pegou, abriu o pergaminho na minha mão. No que ele abriu, tinha escrito dons de curar e discernimento de espíritos, que era justamente o dom que eu estava buscando. Lembrando que isso foi uma visão durante a oração, que eu vi realmente, como vocês estão me vendo, muito forte. E a presença foi muito forte. A minha esposa, por mais que ela não estivesse vendo, mas ela conseguiu sentir a presença muito forte no ambiente. E a partir daí, então, né, Deus ele já tinha confirmado algumas outras vezes, antes disso, no decorrer dos pedidos, Deus ele já vinha alertando acerca dos primeiros dons que ele iria dar, né? E falando comigo através dos sonhos, né? Eu me lembro, uma das primeiras experiências espirituais que eu tive foi um sonho. Foi através de um sonho que Deus deu a revelação do que iria acontecer, né? Tive um sonho, que no sonho essa mulher, ela estava num ambiente, numa igreja lotada, e ela caía para trás. Ela caía durinha para trás no sonho, e nessa igreja que estava lotada, todo mundo se afastava e ninguém chegava perto. E no sonho eu chegava perto dela e colocava as mãos ali na cabeça dela e expulsava o mal. Isso no sonho, né? E aconteceu isso realmente. A gente, uma congregação que a gente fez parte, teve uma vez que a gente estava esperando a Topic ali na parada e nada da Topic vinha. Nada da Topic vinha, atrasando. E ninguém entendendo o porquê era. E a gente já tinha passado até a vontade de ir já, porque a gente não gostava de chegar tarde. A gente gostava de chegar cedo para ficar mais próximo ali do altar, mais na frente. E nesse dia, como a Topic atrasou, a gente chegou, já estava no meio do culto ali. No meio do culto ali na parte dos louvores, né? Era uma igreja que
antes da palavra, entoava muitos, cantava muito, né? Louvava muito, muitos hinos antes da pregação. E quando a gente chegou, já estava lotada a igreja. Aí a gente ficou mais ou menos assim no meio da igreja, já lotado. Na mesma fileira que a gente estava, tinha uma senhora mais ou menos umas 3 ou 4 pessoas do nosso lado, assim, na mesma fileira, assim, de lado. E essa senhora lá, na mesma fileira que nós. De repente, no decorrer do culto, essa senhora, de repente, ó, do mesmo jeito do sonho, pá, de costa, sem botar a mão, nada, durinha assim, ó. Escutei só a cabeça quando bateu, ó. E do mesmo jeito do sonho, todo mundo se afastou. Todo mundo se afastou. Aí eu lembrei do sonho. O Espírito Santo me deu a lembrança do sonho. E eu fui lá, né? Comecei ali, senti meio que a dor daquela alma. Tanto que na hora eu comecei a chorar. E eu coloquei a mão na cabeça dela. E eu disse: se for demônio, em nome de Jesus, sai. E imediatamente aquela mulher se levantou e foi para frente aceitar Jesus. Então essa foi uma das primeiras experiências que eu tive, né? Antes de ter recebido o dom. Então aquilo que você busca, se o Espírito Santo de Deus ele vê que realmente aquilo ali vai ser para edificação da igreja, né? Todos os dons são para edificação da igreja, exceto o dom de línguas estranhas, né? Variedade de línguas, porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então vai ser eu acredito que o Espírito Santo ele distribui cada um conforme a necessidade da igreja. Por exemplo, se a igreja já tem pessoas que têm o dom de curar, dons de curar, discernimento de espírito, mas não tem uma pessoa sábia com o dom da sabedoria, por exemplo, estou dando um exemplo no que eu acredito, tá? Eu acredito que o Espírito Santo vai levantar naquela igreja ali uma pessoa que tem o dom da sabedoria. Tá entendendo? E assim sucessivamente com os demais dons. Eu acredito assim, tá? Mas não que seja errado você buscar um dom específico. Eu buscava esse dom. Os dons de curar. A primeira coisa que eu pedi a Deus era sabedoria. E continuo pedindo até hoje. Sabedoria. Mas o dom. Não a sabedoria. A sabedoria normal. A sabedoria humana. Mas o dom da sabedoria. Foi a primeira coisa que eu comecei a pedir a Deus. Aí comecei a pedir dom da sabedoria. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia aqui que eu vou falar na ordem. Ainda é uma Bíblia, aquela Bíblia que eu anotava na Bíblia. Na última folha da Bíblia eu anotava os pedidos. Eu não vou nem dar. Esse vídeo não tá com corte, ele tá direto. Tá? Eu não vou fazer edição, vou gravar ele aqui direto. Para quem quiser tá vendo. Então eu anotava aqui, ó. Na última coisinha da Bíblia. Ó, deixa eu ver se dá pra vocês ver aqui. Não sei se vai dar pra vocês ver, que vai estar invertido, né? Mas eu anotava tudo. Esses que estão marcadinhos, né, são os que o Senhor ia concedendo. Então aqui, eu anotava a passagem, 1 Coríntios capítulo 12, e eu botei aqui. Aí aqui as petições, ó. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, ciência, dons de curar, operação de milagres, dom de discernir os espíritos. Aí o dom de discernir os espíritos, o Senhor concedeu. Só que essa outra petição que tem anotada aqui, que eu anotava assim, dom de discernir os espíritos, ver e discernir. Porque eu acredito que o Senhor Jesus, ele via e expulsava. Você vê que quando Jesus ele estava falando ali com Pedro, Jesus ele disse o quê? Para trás de mim, Satanás, que só me serve para causar de escândalo. Jesus não estava falando com Pedro, Jesus estava vendo Satanás agindo na boca, falando na boca de Pedro. Variedade de línguas, amor, não o amor, esse amor que o pessoal está pregando aí fora. O amor bíblico, o dom do amor. Ainda que eu tivesse todos os dons, falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Então eu venho buscando esse dom de Deus. Visão aberta com discernimento. Divina revelação, revelação profunda, detalhada. Acrescenta-nos a fé. Isso aqui eram as petições que estavam aqui, tá? Então, não vou falar todas, amém? Apenas algumas a respeito dos dons, amém? Mas está aqui uma página aqui inteira no final da Bíblia
com as nossas petições. Amém? Eu quero deixar para a nossa meditação, para a gente estar finalizando esse vídeo, 1 Coríntios capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, desinformados quanto aos dons. Os dons, eles são reais, os dons, eles existem, tá? Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Você pode ver ali Romanos capítulo 12, versículo 6 e Efésios capítulo 4, versículo 4, que tem mais variedade de dons. Eu vou trazer completo, tá? Vamos lá. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de dons. Veja, Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos, como eu falei, eu não vou fazer corte nesse vídeo, eu vou gravar ele direto para vocês acompanhar direitinho. Romanos capítulo 12, versículo 6, ó. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Volta para 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém? Há um só corpo e um só Espírito. Louvado e exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Volta para 1 Coríntios, versículo 5 agora, diz o seguinte. E há diversidade de ministérios. Tá? Lembrando, para quem não entendeu, essa passagem que nós leu aqui de Efésios capítulo 4 é com base em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, a diversidade de dons. Nós vimos lá que existem outros dons, como por exemplo lá o que a gente leu em Romanos. Mas o Espírito é o mesmo, com base no que está falando aqui e com base no que está falando em Efésios capítulo 4, versículo 4. O Espírito é o mesmo, é um só Espírito. O Espírito Santo de Deus. O Espírito do engano aí já é outra coisa, tá? Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aquilo que eu falei anteriormente. Eu acredito com base nisso aqui. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. O remandadio. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Eu sempre bato nessa tecla aqui, porque aqui tem dons no plural. Então são diversas formas de curar. Amém? E a outra operação de milagres. A outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então um pouquinho da nossa experiência espiritual é com base na palavra de Deus, tá?
não em doutrina dos homens, não no que os homens pensam, acham, mas com base na palavra do Senhor. É daqui que a gente tirou o desejo, né, de buscar Deus, o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo e o amor para buscar os dons do Espírito Santo. Para quê? Para a edificação da igreja. E para mim, todos os dons, aquela pessoa que busca os dons, né, com o objetivo de edificar a igreja, para mim é um exemplo de amor. Por exemplo, os dons de curar. Quem é que vai querer estar ouvindo enfermidade? Ah, tenho essa enfermidade aqui, tenho essa enfermidade aqui, tenho essa enfermidade. Quem que quer estar ouvindo? Quem que quer estar ouvindo? Tá entendendo? Igual aquelas pessoas que dizem, não vou falar isso não. Eu ia falar aí do negócio aí, mas aí o YouTube vai barrar o vídeo, né? Já não tá entregando aí, que não ia entregar mesmo. Amém? Você que chegou até aqui, deixa teu like, teu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para quando a gente estiver ao vivo ou postar novos vídeos, você está vendo aí. Amém? A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Fiquem todos com Deus.